seu direito. O debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos. Tupi.am, Tupi.fm, seu direito, mais um serviço da Super Rádio Tupi pro povo amigo do Rio de Janeiro. Como a gente anunciou neste segundo bloco, nós vamos conversar agora sobre o NUDECOM, que é o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública. É a primeira pergunta que eu faço à senhora, doutora Larissa Davidovich, é o que é exatamente a Defensoria Pública. Eu sei, eu tô careca de... A Defensoria Pública disse que... E muita gente vem para mim, mas Haroldo, o que é isso aí de Defensoria Pública? O que é, então, exatamente? É do Beabá, a Defensoria Pública. Muito obrigada pela oportunidade de esclarecer. Na verdade, vamos, como se diz, começar do começo, né? Vamos. Então, assim, a Defensoria Pública é um órgão, como o nome diz, público, né? Que foi criada aí para prestar assistência jurídica para aquelas pessoas que se consideram hipossuficientes economicamente. Então, é importante que se diga que a nossa prestação se dá prioritariamente... O que é, desculpe? Ter a vulnerabilidade econômica, ou seja, elas não possuem condições de contratar um advogado sem prejuízo de seu sustento, de sua sobrevivência. O que a gente vê hoje em dia é que essa população a cada vez aumenta mais, né? A Defensoria tem que abraçar cada vez um número maior de pessoas, e aí a gente vê no nosso dia a dia classe média, enfim, profissionais aí até com faculdade que começam a procurar a Defensoria por conta, né, dessa dificuldade, né, econômica que as pessoas vivem e procuram a Defensoria. Então, a Defensoria é uma instituição democrática, aberta a receber essas pessoas. É claro que a gente tem que fazer essa triagem em razão da vulnerabilidade econômica por uma questão constitucional, legal, né? Mas a gente tenta, na medida do possível, abraçar essas pessoas que realmente nos procuram, desde que ela comprovem, afirmem essa hipossuficiência, essa vulnerabilidade econômica. Como é que se faz essa comprovação? Ela não eu não tenho renda para pagar um advogado. Sim, a gente vai atender essas pessoas, desde que, pelo critério do defensor público, aquela pessoa se enquadre nesse perfil que a gente chama do nosso assistido. A gente acolhe essa pessoa como sendo um assistido nosso e, na maioria das vezes, ela vai nos comprovar que realmente não possui condições de contratar um advogado, seja através do seu contra-cheque, do seu declaração de renda, do seu imposto de renda, muitas vezes desempregados, pessoas que estão aí excluídas até do mercado de trabalho. Então, é importante que a gente preste essa assistência jurídica, né, para colocar em pé de igualdade, né? Desde aquela pessoa com mais abastada economicamente, que pode contratar um excelente advogado, desde aquela que realmente não possui condições nenhuma. Então, que a gente vai prestar esse acesso à justiça da mesma forma, de uma forma qualificada. Os defensores públicos, eles também passam por concurso público, né? Enfim, os concursos cada vez mais difíceis e mais disputados. Então, os defensores públicos vão prestar esse acesso à justiça. Não há uma sobrecarga, não? O que a gente luta uma demanda por melhoria, muito grande. É uma demanda. A gente, como eu disse no início, a nossa demanda aumenta realmente diariamente. A gente acaba Quantos casos, por exemplo, um defensor público atende ao mesmo tempo? Assim... Porque eu sei que não vai se dedicar exclusivamente a um cliente, isso, não é? Isso. A quantos clientes ele atende ao mesmo tempo? Olha, eu posso dizer que, em média, pelo menos no NUDECOM, que é, como eu disse, é o núcleo de defesa, como o senhor disse, é um núcleo de defesa do consumidor, é um órgão especializado. Então, assim, é importante que se diga, a Defensoria Pública atua em todas as áreas do direito. Então, existem núcleos de proteção à mulher, de proteção às crianças, que cuida dessa questão da infância e juventude, sistema penitenciário, a gente atua nas penitenciárias aqui do Rio de Janeiro. Existem núcleos especializados em cada matéria, com um trabalho relevantíssimo social. E agora, falando um pouquinho, trazendo para a gente o NUDECOM, que é um núcleo que cuida das questões relativas a direito do consumidor, a gente tem uma média de procura diária que varia de 150 a 200 pessoas por dia. Então, a gente trabalha
atendendo essas pessoas. E é importante que se diga um amadurecimento que houve por parte da Defensoria, e eu falo mais especificamente do núcleo que eu tenho a honra de coordenar, e que tem mais de 20 anos, ele é mais antigo do que o Código de Defesa do Consumidor. Então a Defensoria lá atrás já vislumbrou a importância de se criar um núcleo específico para essas questões de direito do consumidor. Então esse núcleo tem uma procura muito grande, e a gente, Haroldo, é importante aqui destacar a importância que a gente dá à resolução dessas questões que aparecem para a gente de forma extrajudicial. Explicando melhor, assim, a gente procura que essas questões que nos chegam sejam resolvidas no âmbito da Defensoria Pública. Ou seja, a gente procura resolver com contato com os fornecedores, há esse amadurecimento da parte, né, de um órgão de defesa do consumidor que lá atrás a gente até tinha essa cultura da litigância, né, a gente sempre brigar e procurar o judiciário. A gente agora tem um trabalho que serve até de modelo para os outros estados. Então, a gente senta com os fornecedores, a gente senta com as operadoras, com as instituições financeiras, a gente tenta negociar, resolver através da mediação, da conciliação, dessas formas que a gente chama de alternativas, justamente para deixar para o judiciário só aquilo que a gente não conseguiu resolver, que esse é o papel do judiciário. Acesso à justiça é diferente de acesso ao poder judiciário, né? A justiça ela é muito mais ampla. Acesso à justiça é acesso à informação, é uma intermediação com o fornecedor, com a instituição. Então, no DECOM tem um trabalho importante nesse sentido. Então, as pessoas que nos procuram hoje, elas conseguem resolver suas questões com índices de 90% de solução administrativa, extrajudicial, porque muita gente acha que assim, vai procurar a Defensoria como assim, uma ponte para o Poder Judiciário. E a Defensoria faz muito mais do que isso. Também faz, nas questões, inclusive, coletivas. Então, no DECOM tem um trabalho importante aí nas ações civis públicas, nas ações coletivas que atingem a um número grande de assistidos, mas a gente também procura, dentro da Defensoria, resolver as questões que aparecem. Então, é importante destacar que esse papel também da Defensoria de solucionar, de mediar e de conciliar esses conflitos, justamente porque a gente não pode desaguar todas essas questões no Poder Judiciário, humanamente hoje, impossível. Hoje o cidadão nem pode dizer assim, eu não sabia que tinha Defensoria Pública, Defesa do Consumidor, porque todo estabelecimento comercial traz o aviso, o telefone, endereço. Eu acho isso aí bacana, Eu vou divulgar o telefone da Defensoria, que a gente conseguiu de 3 dígitos, que é 193, na verdade, que é a central de relacionamento do cidadão com a Defensoria. Através desse telefone, todas as informações, desde onde ele tem que ir, quais os documentos que ele tem que levar. Não existem mais aquelas filas que as pessoas dormem para conseguir atendimento. Então, a gente modernizou o sistema. Então, esse telefone é um telefone para todo mundo ter guardado, decorado na cabeça, em qualquer área. Doutora basta ligar. Larissa, desculpe, eu nunca liguei para o 193, mas se eu ligar, não vai estar ocupado, dizer, peraí um minutinho que eu vou jogar você para a linha tal. Aí eu posso reclamar até com as operadoras de telefonia, se elas não estiverem prestando um serviço adequado. O importante é que a gente modernizou o sistema e que realmente, assim, não quero nem que o senhor faça esse teste aqui agora, porque... mas a gente procura, na medida do possível, atender da melhor forma. É claro que falhas ainda existem, mas a gente já avançou bastante com esse telefone que o consumidor, o assistido, o cidadão pode acessar 24 horas por dia. Muito bom, muito Inclusive bom. nos finais de semana. Muito bom, parabéns. E ela é empolgada, não é? Com o trabalho dela. Me dá um programa inteiro para falar do DECOM. A gente percebe que ela gosta, ela vibra mesmo. O doutor Roberto Monteiro é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. A Ordem dos Advogados presta uma série de outros serviços, como o senhor já explicou, né, doutor Roberto? E eu vou fazer uma pergunta que de repente não tem nada a ver com a sua função, ele já fez assim, né? Dentro da OAB. Muita gente diz que é dificílima a prova da Ordem dos Advogados do Brasil e que o número de reprovados é uma coisa impressionante. A prova é difícil assim mesmo ou o pessoal é que está saindo mal preparado das faculdades? Eu acho que aí a gente vai ter que dissecar um problema que é a questão da quantidade de universidades no mercado. Quer dizer, isso virou um comércio, você colocar as pessoas que terminam o seu segundo grau, enfim, para dentro das faculdades e, obviamente, depois essas pessoas aspiram uma carreira.
E uma das metodologias usadas para você, obviamente, qualificar, porque isso foi uma comprovação, é que havia deficiência em vários desses profissionais que estavam sendo colocados no mercado. Isso era uma constatação. Então, o exame da ordem, apesar dele ser contraditado por algumas pessoas, existem demandas judiciais a respeito disso, discussão do Congresso Nacional a respeito dessa questão do exame da OAB, é uma coisa que elevou em muito a qualidade do advogado que está se lançando no mercado. Ou seja, todo mundo reclama que, olha, eu não passei dessa prova da OAB, que foi... Mas depois que passa, vê como isso também qualifica ele para o mercado de trabalho, porque ele já entra no mercado de trabalho com uma qualidade já ali, vamos dizer assim, comprovada, porque justamente por ser um exame difícil, e aí a nossa orientação é sempre o seguinte, quando, eu não passei por meio ponto, estuda que vai passar. É simples. Estuda que você vai passar na próxima, é normal isso. Eu acho que ninguém nasce sabendo, eu acho que é importante essa qualificação, porque o que acontece? É importante para advocacias ter, ou para um órgão como a OAB, saber o seguinte, nós estamos colocando no mercado, estamos conferindo a carteira de advogado a profissionais que estão, obviamente, preliminarmente capacitados para aquelas demandas que lhes são conferidas, porque muitas vezes é tão comum um advogado novo, um advogado inexperiente, resolver primeiro aquelas causas familiares, é um vizinho que está com problema, enfim, ele começa a entrar no mercado de trabalho, começa com essas causas mais familiares, mais próximas, enfim, e aí, obviamente, a qualificação vem com o tempo. Agora, é importante salientar isso, o exame da OAB, ele veio para qualificar o mercado da advocacia, não entendendo que a advocacia é um mercado, por si só um mercado que deve ser colocado advogados a torto de jeito. Nós temos 170 mil advogados hoje inscritos no quadro da OAB. Quer dizer, obviamente, alguns isentos, alguns que já não exercem mais. Hoje a OAB ela tem vamos dizer, a anuidade, basicamente são 100 mil advogados. Seccional Rio. Seccional Rio. 100 mil profissionais que estão ali com a sua, vamos dizer, com a sua anuidade em dia, enfim, podendo exercer a sua profissão. Há uma e eu posso falar vamos dizer, de cadeira, que participo da primeira gestão do então presidente Adi Damus, desde que ele assumiu a OAB. Primeiro que não é mais só aquele papel de prerrogativa do advogado, de fazer a defesa somente da prerrogativa do advogado. Essa foi um resgate histórico que a OAB vem tentando, vamos dizer assim, novamente conquistar a sociedade para isso. Cumprir aquele papel de levar cidadania também, seja na defesa, de garantir o direito à defesa daqueles cidadãos que estão nas manifestações, enfim, exercendo aquele livro. Obviamente, não estou entrando aqui nos problemas dos manifestantes, mas, em sim, garantir, vamos dizer assim, a cidadania plena, que vai desde do princípio da ampla defesa, enfim, do contraditório. Então, a OAB, hoje, ela está se pautando também na concentração também dos temas nacionais, daquilo que ela pode dar de opinião para elevar o debate, vamos dizer, o debate nacional, o debate político nacional, do ponto de vista daquilo que é pertinente à sua, vamos dizer assim, a sua especificidade. Um momento de grande visibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil foi no impeachment do presidente Collor. Não é? O presidente, acho que era o Marcelo Laveneri, esse é o nome dele, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil foi à rua, deu opinião. Marcelo Laveneri, como presidente da Ordem, ele dava entrevistas, dava a opinião dele, discutia se a lei permitia, se não permitia o impeachment, qual seria o procedimento legal para o impeachment do presidente Collor. Mas aí foi uma mobilização também muito grande, a ABI também participou, e eu confesso ao senhor que eu sinto um pouquinho de falta dessa mobilização maior da Ordem dos Advogados do Brasil em questões da maior relevância, da maior importância no país. Eu sinto um pouquinho, não sei se é porque eu me acostumei. Claro que foi uma exceção, o impeachment de um presidente é um assunto que a gente discute raramente, não é? Felizmente também no país. Mas eu não sei, eu sinto falta de uma atuação maior
Olha, eu confesso que eu não sinto tanto essa falta. Com todo respeito ao contraditório, eu acho que a OAB, obviamente as gestões são conduzidas por homens. E homens têm suas interpretações. Seus estilos. E têm seus estilos diferenciados. Mas uma coisa é certa. Existe, assim, a instituição OAB, enquanto OAB, ela fomenta ao máximo a questão do debate, ela participa, ela respeita o Estado Democrático de Direito. Ela é uma, vamos dizer assim, ela também é uma zeladora do Estado Democrático de Direito. Então, por exemplo, o impeachment é a excepcionalidade da excepcionalidade. Verdade. Nós não podemos pegar a excepcionalidade da excepcionalidade e nós temos que entender... Pegar como exemplo. Quais são os movimentos, as suas origens e as suas bandeiras. Né? Então, acho que é isso que é importante, cada movimento. Enfim, é um outro debate que a gente poderia aprofundar, mas aí é sujeito ao contraditório e à interpretação, obviamente, e o entendimento de cada um. Agora, o importante é salientar aqui, no estado do Rio de Janeiro, a nossa posição, enquanto OAB, agora também na gestão do presidente Felipe Santa Cruz, é de efetivamente participar de tudo aquilo que ela é chamada para elevar a cidadania. E isso é importante, essa contribuição, essa parceria com essa integração com os órgãos que operam no direito e efetivamente a sociedade civil como um todo, porque a OAB faz parte dessa sociedade civil. Muito bom. Olha, não parece, já passou 1 hora desse nosso programa. Rápido. Não parece, foi rapidinho, não é? O senhor, por favor, quer acrescentar alguma coisa, desembargador? Algum ponto que o senhor gostaria de ressaltar? Só queria dizer, para encerrar minha participação nesse primeiro programa, Haroldo, é que foi tocado aqui num ponto importantíssimo em relação à participação de outros segmentos, vamos chamar de atores da justiça, ou daqueles que contribuem para a prestação de justiça. Aliás, pela Constituição, são funções essenciais. Defensoria Pública, Ministério Público, Advocacia, Procuradoria, são funções essenciais à justiça. Nessa questão de desjudicialização, mediação e conciliação. Para dar uma ideia mais precisa, Haroldo, hoje no Brasil nós temos um estoque de 92 milhões de processos, dados de final de 2012, que certamente já são maiores. No estado do Rio de Janeiro, antes que você me pergunte, seria apropriada a pergunta, são mais de 9 milhões, portanto são mais de 10% do movimento do país. Tem um estoque de 9 milhões de processos, sendo que cresce a 1,5 milhão por ano. Por mais que o judiciário exerça a sua responsabilidade social com zelo, dedicação e com empenho, é impossível, 9 agora, 10,5, daqui a pouco 12, é impossível, se não houver essa compreensão de que é preciso, e isso que a Defensoria faz, de promover certas conciliações, certas mediações, certos acordos, que os advogados também fazem nos seus escritórios, porque é um trabalho conjunto da instituição Justiça, da qual o Poder Judiciário é realmente um vetor importante, essencial, insubstituível, mas não pode ser o único, que a demanda se agigantou. Então, nós temos que ter essa noção, um programa desse serve para esclarecer muito o público, esclarecer muito o tupinauta, de que a demanda da justiça não pode ser resolvida só judicializando tudo. Eu tive uma discussão com meu vizinho, vou para a justiça. Tive uma discussão com não sei quem, um conflito de interesse, vou direto para a justiça. Os advogados e os defensores públicos são, por natureza, os primeiros agentes de conciliação e de mediação dos conflitos. E vão ajuizar, vão levar para a justiça aquilo que eles não conseguirem solucionar. Mas é preciso ter essas instâncias anteriores e antecedentes ao judiciário para que fique para o judiciário uma carga pela qual ele possa efetivamente se responsabilizar, não numa esfera apenas de imaginação ou de ilusão. Nós não podemos ser mercadores de ilusões, porque a justiça é função essencial à democracia. Sem justiça não há democracia. Então, para que a justiça funcione a contento, é preciso que todos aqueles que têm uma responsabilidade nesse mecanismo, nessa estrutura justiça, desempenhem a contento. Então, esse programa, eu parabenizo a Rádio Tupi,
mais essa parceria com o tribunal, e o tribunal tem que vir aqui e dizer quais são os nossos problemas, não apenas contar o que estamos conseguindo, mas contar o que não estamos e por quê. E a consciência do cidadão, porque aí o cidadão, Haroldo, ele deixa de ser súdito e passa a ser efetivamente cidadão. Ele passa a interferir, quando ele faz uma pergunta, quando ele sugerir um tema para esse programa, ele passa a participar efetivamente como sujeito e não como objeto do seu próprio destino. Então, parabéns à Rádio Tupi. O Tribunal de Justiça está empenhado cada vez mais a aperfeiçoar essa parceria e contar com esses parceiros que são absolutamente essenciais. Muito bom, ótimo. Olha, adorei esse nosso primeiro programa, Seu Direito, aqui em tupi.am, tupi.fm, e com a participação do desembargador Luiz Fernando de Carvalho, que é presidente da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, e da CONCI, que é a Comissão Mista de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia do que vem por aí, do que vai acontecer em nosso programa pela internet. Dr. Werson Rego, juiz da 18ª Vara Cível da Comarca da Capital, muito obrigado, viu? Uma satisfação tê-lo aqui participando conosco deste nosso primeiro programa, Dr. Werson. Haroldo, o prazer foi todo meu de estar aqui com vocês. O desembargador Luiz Fernando Ribeiro Carvalho, acho que já colocou muito claramente a posição do Tribunal de Justiça. O Dr. Roberto Monteiro, da Ordem, a doutora Larissa Davidovich, a posição da Defensoria. Isso sinaliza para o nosso ouvinte, Haroldo, uma mudança de mentalidade. Nós, durante os nossos cursos de direito, nós aprendimos a litigar, nós aprendimos a demandar, nós aprendimos a ajuizar ações ou contestar pleitos. Não nos eram ensinadas técnicas de composição, de conciliação, de mediação. Então, a nossa sociedade, durante muito tempo, viveu a sociedade do conflito. Eu acho que o Tribunal de Justiça amadureceu ao reconhecer a necessidade de composição extrajudicial, de não chamar para si a necessidade de tentar resolver tudo, porque viu que não tinha condição de fazê-lo. Os advogados, de um modo geral, perceberam que conciliar é bom, que não há vantagem na demanda, porque o advogado, como um conciliador, ele realiza sua função profissional de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, até do ponto de vista mesmo econômico-financeiro, porque ele recebe seus honorários antes e não ao final de uma demanda longa. A Defensoria, por sua vez, também entendeu que a resposta ao assistido de maneira efetiva, procurando fornecedores, procurando os eventuais demandados, os potenciais demandados, para resolver ali e agora, traz uma resposta ao assistido que lhe procura e cumpre, assim, também a sua função institucional. Ou seja, a sociedade, ela amadureceu. E esse programa cumpre uma função muito importante: levar a informação qualificada ao consumidor, ao ouvinte de outras áreas, da família, da área civil, da área do trabalho, enfim, de outras questões jurídicas, para que ele, sabendo o que de fato é seu por direito, e nós aqui podendo apresentar a ele as vias mais rápidas e adequadas para a solução dos seus conflitos, todos ganhamos. E de parabéns à Rádio Tupi por abraçar este projeto, parabéns ao Tribunal de Justiça por ter idealizado e se inserido neste cenário, e de parabéns à Ordem dos Advogados, de parabéns à Defensoria Pública por terem vislumbrado a relevância social, o caráter social e de utilidade pública dessa proposta, e a ela terem aderido no primeiro momento, sem tergiversar. Parabéns a todos. Muito obrigado à doutora Larissa, muito obrigado ao doutor Roberto Monteiro, e, claro, participarão em outras oportunidades do nosso programa Seu Direito, aqui em tupi.am, tupi.fm. Então, gente, obrigado e até uma próxima. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.